Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor Deus em Deuteronômio capítulo 6. Eu vou usar esse texto como base. O meu tema aí é sobre a liderança masculina no lar. E esse texto eu creio que é muito propício para a gente aprender sobre liderança masculina no lar. Então, a minha proposta é o quê? É falar esse tema, liderança masculina no lar, um legado para a nova geração. Então, eu quero convidá-los a abrir na santa e inerrante palavra do Senhor Deus. E eu peço que com santo temor os irmãos ouçam as escrituras que diz assim, Deuteronômio 6, do 1 ao 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse, para que os cumprisse na terra que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprirdes, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Até aqui, irmãos, a leitura da santa e inerrante palavra do Senhor Deus. Seca-se a erva e murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. Eu vou ler esse texto, eu vou usar esse texto como exposição, queridos, mas eu queria também usar um outro texto, e eu quero convidar os irmãos a abrir, que agora é em Juízes capítulo 2. Esse texto de Juízes, eu não vou fazer uma exposição dele, mas ele será um apoio para o que eu quero falar, juntamente com Deuteronômio capítulo 6. Então abra lá em Juízes capítulo 2, e nós vamos ler essa porção que vai do verso 6 ao 10. Muito bem, queridos. Nosso propósito é falar sobre essa transmissão do ensino da palavra de uma geração para outra. Lógico que não quero também deixar em vão o aspecto de começarmos hoje como homens e líderes dos lares. Mas eu quero usar como base o texto de Deuteronômio e como apoio, como eu falei, o contexto de Juízes. Eu quero chamar os irmãos para a gente entender o contexto de Juízes. Vamos primeiro. Nós sabemos que Josué já havia morrido. Nesse texto, nós já vemos esse cenário. Com Josué já havia morrido e com ele também terminava o quê? Uma geração que havia experimentado de maneira extraordinária a fidelidade de Deus. Nós lembramos que Josué, juntamente com Moisés e com Caleb, passaram pelo deserto. E se talvez eu perguntasse para você alguma coisa que você vai lembrar de Josué, talvez você vai lembrar de alguns fatos interessantes. Por exemplo, quando Josué e Caleb defendem Moisés, dizem assim, eia, paramos aqui, peraí, o Senhor Deus mandou e Ele vai dar essa terra. Essa terra é nossa, quando no relatório dos espias. Talvez você vai lembrar de um outro momento, de um diálogo que eu acho bonito, muito nobre e especial do Antigo Testamento, quando Josué e Caleb conversam sobre a divisão das terras, quando eles vão conquistar. E é interessante o que Caleb diz a Josué. Caleb diz para Josué, naquela época, ele vai falar da idade dele, e ele diz assim, já agora eu tenho 84 anos, e se for preciso lutar de novo, eu lutarei. Então Josué e Caleb, eles tinham um modo de viver e uma forma de viver que foi andada pelo deserto, e nós sabemos que Josué e Caleb também é daquela geração que não ficou no caminho, mas que conquistou a terra prometida. Então Josué e Caleb viram muitas coisas a respeito da história da redenção. Eles acompanharam fatos mensuráveis e fatos importantes, fatos extraordinários, que foram fundamentos para a caminhada do povo de Israel no deserto e para chegar aqui. Ou seja, aquela geração viu as grandes obras de Deus. Também nós sabemos que
eles haviam não somente visto isso, mas eles viram como Deus conduziu todas as coisas no deserto, pela maneira soberana como ele agiu, quando ele abriu o mar, quando ele sustentou o povo com maná, quando ele derrubou as muralhas de Jericó, e principalmente quando Deus olhou para Josué e disse assim: olha, eu não te mandei eu, ser forte e ser corajoso. E naquele cenário, qual era a frase que inaugurava o início do livro de Josué? Moisés já estava morto. Aquele homem vai assumir. E aí Deus vem e fala com ele. Então, esse é o cenário, né? Josué já havia morrido e com ele terminava uma geração que havia experimentado de maneira extraordinária a fidelidade de Deus. Um outro fato que nós devemos considerar é que antes dele morrer, nós também devemos lembrar de um outro fato. Talvez você vá lembrar, quando eu falo antes dele morrer, Josué, ele reuniu o povo e ele chamou o povo para perto de si e ele relembrou tudo que o povo precisava fazer quando entrasse na terra. E ele chamou o povo para ser fiel e declarou aquela frase que nós gostamos de dizer muito, principalmente no mês da família, Dia dos Pais e a coisa parecida. Qual é a frase? Olha, vocês são sabidos. Está vendo? Então Josué reúne o povo naquele momento no discurso de despedida. A terra está ali próxima, eles vão tomar, e aí vem e é um preâmbulo do início de Juízes, mas ele reúne o povo, e antes de morrer, ele reúne o povo e relembra o povo. E ele relembra ao povo dizendo o seguinte, depois de contar tudo aquilo: nós já temos uma decisão lá em casa, mais ou menos assim, numa linguagem mais nossa, sem querer cometer um erro aqui, mas nós já temos uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é interessante que depois de relembrar tudo, os irmãos devem lembrar de uma outra coisa que é importante: a resposta do povo. E qual foi a resposta do povo? Nós também. Josué, nós também vamos servir ao Senhor. Nós também estaremos contigo. Nós vamos andar nessa trilha contigo. Diga para o Senhor que nós queremos o Senhor conosco. Diga ao Senhor que nós vamos fazer isso. Não foi esse o discurso? Mas também nós devemos lembrar, irmãos, que depois que Josué morreu, o texto que acabamos de ler, ele registra que esse texto que nós acabamos de ler está dentro desse contexto que ele registra que o povo continuou servindo enquanto Josué estava vivo, enquanto os anciãos estavam vivos e estavam com eles. Esse é outro fator interessante. Primeiro, o texto, a gente sabe que Josué já havia morrido, mas ele é de uma geração que marcou história. Depois nós podemos ver que antes dele partir, ele reúne o povo e estabelece os valores que aquela geração deveria ter. E o texto diz que o povo responde, e o povo caminha. No início foi muito legal. Josué está lá, os anciãos estão lá, toda a equipe pastoral, vamos dizer assim, de Josué está com ele, está todo mundo andando, mas aí o texto diz que morreu. Josué morreu aqueles homens, e aí quando chega no capítulo 2, no verso 10, nós encontramos o quê? Essa triste frase. Vamos ler junto de novo? Verso 10 do capítulo 2 de Juízes, perdão, eu falei Josué, mas é Juízes. Vamos ler juntos? Vamos lá? Então perceba, irmãos, como termina, como é que Juízes começa. Juízes já mostra para nós um cenário negro, um cenário muito cruel. É por isso que quando a gente lê Juízes, a ênfase do autor de Juízes é mostrar que o povo não temia o Senhor e cada um fazia segundo está no seu coração. E por que cada um fazia o que estava no seu próprio coração? Porque essa geração nova que se levantou, ela não conhecia o Senhor e nem tampouco as obras que fizera a Israel. Veja que o autor não está dizendo aqui, olha, esse povo esqueceu Josué. Esse povo esqueceu Caleb. Ou esse povo esqueceu os anciãos. O texto está dizendo o quê? Que foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Ou seja, a geração de Josué, a palavra congregada aponta assim, aquela geração já está agora com a geração de Josué. Mas a nova geração que se levantou não conhecia o Senhor e nem tampouco as obras do Senhor. Então, o que nós estamos vendo aqui, em primeiro lugar aqui? É que a geração de Josué viu as grandes obras de Deus.
E essa mesma geração prometeu servir ao Senhor. Só que a geração seguinte, irmãos, não conhecia, olha só o texto como é triste, o Senhor e nem tampouco as obras que Israel fizera, ou que Deus fizera a Israel. E aí a pergunta que cabe ao nosso coração: como uma geração que recebeu tanto entregou pouco? Eu queria que você pensasse nisso. Estamos aqui como homens. Eu sei que deve ter alguns aqui solteiros, e alguns já são casados e pais. Mas aí talvez o solteiro vai dizer assim, ainda bem que é só para os pais. Não, pelo contrário. Pelo fato de você ser homem, você já deve pensar assim. Eu acho interessante que Manoá, quando o anjo aparece para a sua família, aparece primeiro para a sua esposa, no livro de Juízes, no capítulo 13. E o texto começa dizendo o seguinte: aquele povo continuava fazendo o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor Deus vem ao encontro daquele povo e vai falar sobre o anúncio do nascimento de Sansão. Em Juízes é a primeira vez que o Senhor Deus vem ao encontro de um novo líder, sem que o povo, passando pelo juízo, ore e se arrependa, Deus restaure e traga libertação. Aquele ciclo de Juízes. Esse é um cenário interessante. Então, quando o anjo fala com aquela mulher, e aquela mulher vai aonde? Veja, quando ela ouve a notícia, para onde é que ela vai? Ela vai para o templo? Ela vai para o sacerdote? Ela sai na praça gritando? Ela vai para onde? Para a sua casa. E ela vai procurar quem? O seu líder, o seu esposo. Ela procura Manoá. E é interessante que Manoá escuta. E Manoá faz o quê? Ele vai para o lugar, ele vai fazer o quê? Ele vai orar. Ele vai orar e diz, Senhor, e ele vai fazer uma oração. Senhor, ele pede ao Senhor que apareça e ele faz uma pergunta que é interessante, que nós deveríamos fazer. Não esperar o filho nascer e crescer, mas deveríamos fazer antes. Ele pergunta assim, qual vai ser o modo de viver deste menino? E o anjo vem, aparece, explica toda aquela questão que vai ser Sansão. E depois aquele homem faz o quê, irmãos? Um culto ao Senhor Deus. É nesse cenário. Houve uma geração que se levantou e que não conhecia. Então, queridos, pense um pouquinho. Esse é o quadro que está ali. E nesse quadro nós fazemos essa pergunta. E aí nós podemos perceber algumas questões. Primeiro, o problema não era a falta de informação. Queridos, é um erro que a gente comete. A gente diz assim, eu não fiz isso porque eu não sabia. Não é por falta de informação. Aquela geração era uma geração que havia visto a obra de Deus. E a geração seguinte, o texto diz que não conhecia o Senhor. Como foi que isso aconteceu? Essa é uma boa pergunta. Como uma geração que recebeu tanto poderia entregar àquela geração tão pouco? Eu penso, queridos, que o problema não era simplesmente a falta de informação. Porque talvez você poderia ter dito assim, olha, quem sabe a turma de Josué não ensinou tanto. Não é verdade, porque no final de Josué, Josué fala de toda a história daquela geração. Os anciãos também falam de toda aquela história. O problema era muito mais profundo. Conhecer as histórias sobre Deus, irmãos, não é o mesmo que conhecer o próprio Deus. Se você perguntar para o seu filho em casa o que ele vem fazer amanhã, no dia do Senhor, ele vai dizer para você que vem fazer o quê? O que você vai fazer amanhã, meu filho? Vou para a escola dominical. Quem que você vai encontrar? Ele vai dizer, vou encontrar a tia tal ou o tio tal. Qual é a lição que vocês estão estudando? Essa. O que vocês vão fazer? Vamos fazer essa atividade. Ele vai responder tudo isso. Mas a pergunta fundamental é, como é que isso se aplica ao seu coração? Então, aquela geração até ouviu falar, porque a gente vê depois que se Manoá está ali, e Manoá ora, e Manoá presta culto, isso comprova para a gente que aquela geração tinha pessoas que conheciam as obras e o Senhor. Mas, queridos, olhando mais, nós temos que olhar
Não é somente, nós temos que conhecer, nós não podemos chamar só para conhecer sobre a história de Deus. Nós temos que aprender a conhecer o próprio Deus. Saber o que Deus fez no passado não significa que estamos vivendo debaixo do governo dele. E sabe qual é o ponto, irmãos? A ausência de transmissão de fé. Deixa eu trazer uma ilustração que para mim foi muito triste. E eu me lembro que eu falei isso logo quando eu saí do seminário, num acampamento de adolescentes lá no Maná. Eu acho que foi no período de 2001. Eu não me lembro aqui o nome agora do pregador, mas eu vou perguntar ao pastor Marcos, depois ele estava comigo nessa época, ele vai lembrar o nome do pregador. Eu até encontrei com ele agora no Supremo Concílio. Mas ele parou os estudos com os adolescentes e fez uma pergunta assim, né? Ele fez uma pergunta lá, não sei qual foi a pergunta, e ele começou a explicar e perguntou se alguém queria falar. E eu me lembrei. Eu conheci um jovem que é de uma família tradicional em Manaus, de presbíteros, de pastores, diáconos. Aí você vai usar uma linguagem aqui, é uma família de poder, né? De pastores, presbíteros e diáconos, né? A gente aí podia brincar assim. Aí eu conversando com ele, ele sentou assim à minha frente, eu ainda estava no meu primeiro ano de seminário, e ele falou assim: Hermes, eu queria conversar contigo. Cara, eu tenho um grande problema. Aí eu falei: diga aí qual é o seu problema. Sabe quando você fala assim, diga o seu problema, morrendo de medo de saber o que é e o que vai acontecer? E ele com os olhos cheios d'água, ele falou assim: eu vi o meu pai indo para a igreja, eu vi meu pai construindo igreja, eu vi meus tios construindo igreja, vi meu pai pregando, vi meu pai evangelizando, vi minha família todinha envolvida, mas eu não recebi nada disso em minha casa. Eu olhei para ele e falei assim, fiquei pensando no coração, e é por isso que eu estou com essa frase aqui. Ela não é minha. Na verdade, ela já foi escrita por um outro autor, o pastor Paul Tripp. Mas eu percebi naquela tarde, com aquele jovem, de 20 e poucos anos, com os olhos cheios d'água, dizendo: eu não tive transmissão de fé. Quando eu falo de transmissão de fé, não estou dizendo que você vai botar a mão agora aqui no outro, né? E dizer, vou passar minha fé para ele, né? Não é assim. Ensino continuado. Não é só levar o menino. Mas faltava isso. Então, esse é o quadro e é muito triste. E aqui vem uma advertência para nós, os homens. Porque qual é a advertência? Olha só, o problema não era a falta de informação. Eles conheciam a história sobre Deus, mas só que eles não conheciam o próprio Deus da história. E, meus irmãos, saber o que Deus fez no passado não significa viver hoje sob o seu governo. Isso é o quê? Ausência de transmissão de fé. Então, queridos, nós temos que pensar uma questão aqui muito importante. O que nossos filhos aprendem sobre Deus observando como vivemos? Nós podemos desejar que nossos filhos conheçam a Bíblia, frequentem a igreja, participem da IBD, saibam contar as histórias das Escrituras, e tudo isso é importante e deve ser feito. É como diz Michael Horton, né? Esse ele coloca: isso é discipulado, isso é doutrina e isso é doxologia. Mas, irmãos, tudo isso é importante, mas a pergunta que precisamos fazer é mais profunda. O que os nossos filhos estão aprendendo sobre Deus ao observar a maneira como nós vivemos? Eles estão vendo em nós homens que amam a palavra de Deus? Eles estão vendo em nós homens que oram e se arrependem? Eu me lembro de uma cena de um professor meu no seminário, é sério, na nossa classe nós tínhamos 12 alunos, não era muito, né, não era uma classe grande. Alguns foram desistindo, mas a nossa classe, naqueles 12, éramos todos casados. E ele depois de dar a aula sobre a história do Antigo Testamento, ele fez uma pergunta que a gente não esperava. Quantas vezes a sua esposa abriu a porta do seu quarto e te pegou de joelhos orando ao Senhor? Naquele momento a nossa classe parou, silenciou. E ficou um silêncio assim, e ele parou, olhou para a gente, ficou olhando, e ele falou: queridos,
muito mais do que transmitir o que vocês vão fazer na igreja de vocês como pastores. Vocês têm que viver isso no lar de vocês. Então, queridos, o que nossos filhos estão vendo? Eles estão vendo em nós homens que amam a palavra, que oram e se arrependem, que honram a esposa, que conduzem sua casa no temor, que reconhecem seus pecados e correm para a graça de Cristo. Nossos filhos não aprendem apenas quando ensinamos. Eles aprendem quando nos observam. Esse é um caminho que nós devemos pensar. Filhos não aprendem apenas quando nos sentamos para ensinar. Eles aprendem também quando nos observam. Há uma história muito interessante, me permitam aqui usar. Os irmãos da quinta igreja que estão aqui vão lembrar. Há 1 ano e meio, vai fazer 2 anos, a gente se preparando para o acampamento, e eu acho que o pastor de vocês está aqui, que chegou, né? O pastor Márcio está aí. Acho que ele passa por essa mesma coisa. Em véspera de acampamento, a gente trabalha muito. A gente enche o carro de coisa, né? De compra, de mercadoria. Eu acho legal que lá a gente arranja um caminhão e o carro da gente ainda vai cheio. Eu não sei se acontece aqui, né? Então, às vezes, nesse processo todo, então vai para lá comprando, a gente fez umas compras para levar para o acampamento, 1h da tarde o carro quebrou e não funcionou mais. E eu trouxe um prejuízo grande. Mas graças a Deus, eu quero contar esse testemunho, a nossa igreja nos assistiu nesse momento bem interessante. E o pastor Marcos também nos assistiu nesse momento também. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a gente parou naquele sol quente. Eu olhei para minha esposa e olhei para minha filha. Sol quente. E eu pensei assim comigo no meu coração. Minha esposa vai dizer assim: tu não percebeu isso não? Só que ela não disse, ela ficou calada. Aí opa. Aí a Luísa olhou para mim, ficou calada olhando. Aí eu falei, calma aí, vou ligar. Aí eu liguei para um irmão lá da segunda igreja. Aí eu disse, eu vou ligar para quem? Aí eu liguei para o Cícero, que mora pertinho lá de casa. Aí o Cícero, tá em casa? Tô. Meu carro quebrou, eu estou aqui perto do Goiânia, aqui perto da escola, e o sol está quente. Estou chegando aí, tiramos as coisas do carro, ele me deixou em casa. E eu sentei à mesa e fiz assim, o que eu vou começar? Primeiro eu pensando comigo, né? Tenho que ligar para um guincho, eu tenho que arrumar um carro e tenho que procurar um irmão para levar o restante das coisas para o acampamento. Aí a Luísa sentou de um lado e a minha esposa sentou do outro. Aí a gente tomando água, a Luísa falou assim, papai, posso falar? Pode. Como Deus é bom. Olha, o nosso carro quebrou perto de casa. O tio Cício estava em casa. A gente chegou em casa, está tomando água e a gente ainda vai para o acampamento. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu estou aqui pensando na estratégia e eu não parei um instante para agradecer. Aí eu olhei assim para minha esposa fez bem assim para mim, ó. Aí eu falei, então vamos orar e agradecer a Deus. Veja, eu estou falando isso não é para exaltá-la. Eu estou mostrando isso que os nossos filhos veem o que nós fazemos em casa. Então, com isso em mente, nós temos que pensar o quê? E aí, voltando para Deuteronômio capítulo 6, veja, juízo é só para a gente entender o quadro que está acontecendo. Então, em Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ver esse caminho da liderança espiritual. E nós vamos observar isso em 3 movimentos, que nós vamos aprender, né? Nós vamos ver aí o tipo de liderança que nós estamos construindo hoje. Há um errozinho aí, tem 3 e 3, mas a gente vai perceber que nós vamos ver o legado da próxima geração, o legado da própria geração, e nós vamos ver na nossa casa. Nós vamos caminhar nesse sentido. Então, vamos dizer assim, nós vamos começar lá de cima para baixo. A própria geração, que é o legado, a sua casa, o lar, e a próxima geração. Então, com isso em mente, nós vamos voltar para o texto de Deuteronômio capítulo 6. Lá em Deuteronômio capítulo 6, Deus já havia dado a palavra ao seu povo. E havia ordenado àquele povo que permanecesse, que aprendesse e guardasse no coração da palavra do seu Deus. Vamos voltar lá para Deuteronômio capítulo 6. Há uma expressão que é dita lá bem assim no verso 4. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, a minha questão aqui toda é o que agora considerar. É que aquela geração que está ali em Deuteronômio, que está ouvindo a repetição da lei, ela tinha que guardar aquilo que estava ouvindo no coração.
para poder aqueles homens liderarem seu lar, para que seus filhos fossem alcançados e assim houvesse uma transformação de dentro de casa e no caminho ao deitar e ao levantar-se. Então, o que acontece? Eu vou usar uma palavra aqui de um escritor puritano, ele está dizendo que essa expressão de Deuteronômio aponta para um caminho de tesouro, né? Achei interessante ele usar isso, porque ele diz assim, o pai está ensinando o filho a andar nos caminhos para achar o tesouro maior. É o pai que conduz o filho pela trilha para o caminho do tesouro, que é o quê? Ouvir a Israel, ouvir a voz do Senhor. E então, o que acontece? O Senhor, Moisés está orientando aquele povo, e a palavra principal que é dita aqui é que a palavra precisa alcançar o coração do homem, para que ele governe a sua casa e então seja transmitida a toda a família. Então, a pergunta assim, como ser um líder em meu lar? Né? E desculpe, não é como ser um líder no meu lar. A pergunta é mais profunda. Que tipo de legado espiritual estou construindo hoje para a geração que virá depois de mim? Francis Schaeffer, ele faz uma análise da Europa e ele diz o seguinte, ele diz que a geração europeia é uma geração chamada pós-cristã. E eu acho interessante porque ele diz que ela é pós-cristã porque a geração cristã ouviu de Deus, das obras de Deus e cresceu no caminho do Senhor, mas a geração posterior não sabe. E nós podemos correr, irmãos, no Brasil, e eu acho que ainda é pior, porque no Brasil talvez a gente nem chegou a ter na plenitude a geração cristã. E a gente já corre o risco de ter uma geração pós-cristã, que se afasta do Senhor. Então a pergunta aqui não é como eu vou ser um líder hoje no meu lar. Porque em primeiro lugar você já é líder. Não esqueça disso, meu irmão. Você já é líder. Se você não exerce, aí é uma outra questão, mas você já é um líder. Então, a pergunta que nós devemos fazer é: que legado eu estou construindo hoje para a geração que virá depois de mim? Lembra de Manoá? Como será o modo de viver daquele menino? Então, vamos pensar em 3 coisas aqui importantes. Primeiro, um líder espiritual, ele é comprometido com os mandamentos do Deus da aliança. Meus irmãos, a liderança aqui de Deuteronômio capítulo 6, ela vai nos mostrar que, o Deuteronômio capítulo 6, desculpa, vai nos mostrar que a liderança espiritual do homem começa no seu coração. Veja bem, a liderança ela começa no seu coração, depois ela alcança a sua casa e depois ele deve mirar a próxima geração. Então, o líder do lar, aquele que quer pregar a palavra, quer ensinar a sua geração, ele tem que ter compromisso com o mandamento do Senhor Deus. Então veja o que diz o verso 1 e o 2. O verso 1 e 2 diz assim, deixa eu ler aqui para os irmãos. Estes, pois, são os mandamentos, estatutos, juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse, para que os cumprisse na terra que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então percebo, queridos, que a primeira ordem lá é essa. O líder do lar, ele tem que ser comprometido com o Deus da aliança. E por que o líder deve estar comprometido com o Deus da aliança? Primeiro porque o compromisso com os mandamentos está errado, é escrito, irmãos, tá? O compromisso com os mandamentos do Deus da aliança comprovará o nosso temor ao Senhor. É interessante olhar isso, porque quando a gente olha o que o texto vai dizer. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse. O que está acontecendo aqui? O profeta aqui está se referindo, irmãos, a tudo aquilo que ele acabava de falar no contexto anterior. Ele está falando, e o ensino aqui, queridos, não era simplesmente para informar as mentes, mas era para que fosse cumprido. Essa é uma diferença muito grande da nossa geração. Nós trazemos ensinos, mas nós não aplicamos como fazer isso. Como é que isso se aplica à minha vida? Então, olha o que o texto diz. Esses ensinos é para que se cumprisse na terra a que passas a possuir. Esse é o propósito. O ensino da lei do Senhor, que eu devo estar comprometido, que vai me mostrar o temor, e também ele deve ser aplicado no dia a dia. Como é que eu aplico, o ensino das Escrituras no meu lar, num conflito?
Como é que eu abro as escrituras e pastoreio a minha casa? Então perceba que o autor, ele diz que o líder, ele deve ter comprometimento com a lei, com os mandamentos do Deus da aliança, e a primeira verdade é o temor do Senhor. Nós precisamos ter esse temor, irmãos. E aí, por que o líder deve estar comprometido? Porque o compromisso com os mandamentos de Deus, da aliança, mostra o cuidado com os membros da família da aliança. Se você quer cuidar bem da sua família, a primeira coisa que nós devemos fazer, irmãos, é ter compromisso com a lei do Senhor. Porque isso mostra temor. O compromisso vai mostrar se a gente ama ou não o Senhor. O nosso compromisso não pode ser apenas com mandamentos selecionados por nós, mas sim com todos eles. Olha o que o texto diz no verso 2. Para que temas ao Senhor teu Deus, guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, por todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. Então, percebam que o compromisso com o mandamento do Senhor, ele vai mostrar temor, mas também vai mostrar o quê? Um cuidado com a família. Se eu quero bem da paz da minha casa como líder, eu tenho que ter as escrituras no meu coração. Eu me lembro que certa vez, eu pregando nesse texto de Juízes, capítulo 2, quando eu fui concluir, eu concluí fazendo uma ilustração, né? Quando eu falei assim, quando a Bíblia está mais perto da gente, a gente vai lendo, vai aprendendo, mas quando ela se afasta demais, a gente começa a ter dificuldade de enxergar. Então a gente faz o quê? A gente quer viver nesse mundo sem um compromisso com as Escrituras. O Senhor, esse povo vai entrar na terra. Essa terra não é fácil. Haverá lutas, haverá conquistas. Josué passou por batalhas, o Senhor diz, olha, eu não te mandei eu. E Josué lá no final diz, olha, lembre-se disso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o texto de Juízes começa como? Levantou uma geração que não conhecia a obra do Senhor e nem o Senhor. Qual era o problema? Porque faltava compromisso com o mandamento e a lei do Senhor. Porque o texto de Juízes diz assim, o povo esqueceu Josué? Não. O povo esqueceu os anciãos? Não. O texto diz o quê? Esqueceu a Deus e as obras que Deus fizera. Se olharmos o Salmo 78, o Salmo 78 diz assim, olha, o que ouvimos e o que aprendemos, e o que nos contaram nossos pais, nós não esconderemos aos nossos filhos e nem à geração vindoura, os louvores e os feitos do Senhor. Então, queridos, veja, nós somos chamados, se nós queremos governar bem a nossa própria casa, sermos líderes e pastores, protetores, provedores, nós temos que primeiro ter um compromisso com o mandamento do Senhor, que vai comprovar o nosso temor. Não tem como ter temor à margem das Escrituras. Se você não conhece a Deus, como é que você vai ter temor? Como é que você vai pedir que o seu filho, que vai ser a geração vindoura, tenha temor do Senhor, se ele não vê o temor do Senhor na sua vida e nem na minha? Então, queridos, veja, nós somos chamados para ter um compromisso, porque isso mostra temor, e somos chamados para ter um compromisso, porque isso mostra o quê? Um cuidado com os membros da família. O meu temor ao Senhor me faz cuidar bem da esposa e me faz bem cuidar, me ensina como cuidar, dos filhos e protegê-los. Mas antes de fazer isso, isso tem que começar aonde? No meu coração. Olha o que o texto diz. Estes, pois, são os mandamentos, estatutos, juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse para que os cumprisse na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor. Elas estarão aonde? No teu coração. Eu preciso aprender a lei do Senhor. E aqui, meus irmãos, é interessante observar, porque essa verdade do mandamento, ela tem uma abrangência maior. E aqui eu vou usar uma expressão que Paul Tripp chama. Essa verdade aponta para duas lições, que nós chamamos de lição das gerações. O que você aprende, o que você guarda, é instrumento para teu filho e para a geração após o teu filho. Porque no capítulo 6, no verso 2, assim, tu e teu filho, e que mais? E o filho de teu filho.
Então, se você já é avô, a sua obra não parou. O avô, ele tem um papel interessante, né? A gente brinca, né? Ele faz gracinha, ele paga o sorvete, ele passeia, não é tudo isso? Mas um homem crente do lar, ele sabe. Ele começa a orar porque ele está pensando nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos. Então a gente veja só, a preocupação do líder não deve estar limitado àquilo que a sua família e seus filhos precisam hoje. Nós somos uma geração, irmãos, que a gente só pensa no hoje. Nós não pensamos amanhã. Nós não planejamos a vida espiritual do filho. Nós não planejamos o que vai ser a geração. Nós nem perguntamos para o Senhor qual vai ser o modo de ser ou de viver de nossos filhos. Há um livro do Walden Balkan, que faleceu ano passado, se eu não me engano, ele falando sobre namoro. É interessante o que ele fala, né? Olha o que ele diz no seu livro. Talvez você tenha em casa. Ele diz assim, o que ele precisa ser, deixa eu ver se é isso mesmo, para que, antes de casar com a minha filha, se quiser casar com a minha filha, o presbítero Evandro está lendo, na casa são bem umas 3 ou 4, não sei quantos são, mas o que ele precisa ser. Qual é a pergunta que a nossa geração faz? O que ele precisa ter? Ele tem casa? Ele tem carro? Aí Walden Balken diz assim, pergunta para ele, você é nascido de novo? Qual é a sua visão sobre filhos solteiros? Qual é a sua visão sobre filhos? Você quer ter filho ou você é dessa geração que diz, não, pastor, eu vou me casar e, você sabe, eu tenho que me preparar melhor, os dias estão mal, esse governo está muito pior, não veio, tem vindo, está sendo pesado, inflação alta, o negócio está feio. Aí a gente chega para um jovem da nossa igreja e pergunta assim, qual é a sua visão sobre filhos? Qual é a sua visão sobre culto? Você faz culto em casa, jovem solteiro? Aí o jovem vai e me responde, não, pastor, eu não faço não, mas já estou começando a orar para quando casar, começar a fazer. Você é crente no Senhor. Então, querido, percebam isso, o compromisso com o mandamento mostra o cuidado que a gente tem com a família. Nós não podemos pensar só no hoje. Não podemos cuidar da família e liderar apenas no modo sobrevivência. Você não tem um carro do corpo de bombeiro na sua casa para toda hora jogar água e apagar fogo. Nós temos que pensar antes, qual vai ser o modo de ser do meu filho? Qual vai ser o modo de viver do meu filho? Qual vai ser o modo de viver da minha casa? Se tem jovens solteiros aqui que já estão treinando aqui, qual vai ser o modo de viver? Como é que você está construindo? Você vai esperar casar para decidir? E se você já é casado e não pensou nisso e está começando a pensar agora, você vai esperar o quê? O filho ficar de maior para decidir? Então, o que Paul Tripp chama? Ele chama isso aqui de uma visão de 3 gerações. A preocupação do líder do lar, ela não é limitada somente com aquilo que ele precisa hoje, e a preocupação do líder não é no modo sobrevivência. Ele tem que estar sempre pensando no reino. Ele precisa construir diante dele uma visão de mundo íntegra, uma visão de mundo que possa alcançar os filhos para que andem no caminho do Senhor e para que não levante uma geração chamada pós-cristã e que não conhece o Senhor. Então esse é o primeiro princípio. Segundo princípio que o texto nos traz, a palavra governa primeiro o seu próprio coração. Seria uma pergunta, então uma afirmação, permita que a palavra governe o seu coração. Nesse caso específico aqui do verso 4 ao 6, olha o que diz o texto. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Essas palavras estarão no teu coração. Neste caso específico, o que o autor está dizendo para nós? Para líderes dos lares. E aqui é um princípio fundamental.
A palavra de Deus precisa governar primeiro a vida daquele que pretende ensinar. Se você quer ser um líder no seu lar, a palavra de Deus deve, em primeiro lugar, governar o seu lar, o seu coração, desculpe. Meus irmãos, há uma expressão de um autor que diz assim: não estamos autorizados a pensar que liderança espiritual significa apenas ensinar, corrigir, estabelecer regras ou exigir determinado comportamento de nossos filhos. Antes de perguntarmos o que estamos ensinando a eles, precisamos perguntar: o que a palavra de Deus está fazendo em minha vida? Ou seja, permita que a palavra de Deus governe primeiro o seu próprio coração. Observe, irmãos, que a ordem do texto é muito clara no verso 6. O que diz no verso 6? Diz assim, olha, essas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No coração do teu filho. Não, ela diz no teu coração. Então, queridos, aqui encontramos o princípio fundamental para a liderança espiritual do homem no lar. A palavra de Deus precisa governar primeiro a vida daquele que pretende ensinar. A palavra de Deus, ela precisa, irmãos, conduzir o coração daquele que precisa ensinar. Porque senão, nós temos a habilidade de fazer isso. Nós podemos dizer para o nosso filho aquela ilustração que todo mundo conhece, que é bem fazer, né? Diga que eu não estou em casa e estando em casa. Eu tive um momento muito interessante, irmãos. Eu louvei a Deus. Eu conversei com uma jovem e ela falou assim: eu fui visitar a família e houve um atrito e uma parte da família não queria me receber. E a jovem me recebeu e ela falou assim: pastor, está todo mundo aí em casa, mas não querem falar com o senhor. Aí eu disse, tá bom então. Aí eu disse, então eu vou embora. Aí ela disse, não, não vai embora não, porque eles não querem, mas eu quero. Interessante. A maneira como ela se comportou, deu para perceber. Depois eu procurei o pai dela e conversando com o pai dela, eu falei, olha, a sua filha entendeu e conhece a Deus. Eu fui para conversar com uma pessoa da família, mas ela que estava lá. E aí eu vi claramente, queridos, que a palavra, o modo de viver daquele pai, estava refletindo na vida daquela jovem. Eu saí de lá louvando a Deus, porque aquela jovem, ela aplicou o que ela aprendeu do seu pai. Ela falou assim, eu preciso falar a verdade, porque preciso honrar o Senhor e aos meus pais. Eu preciso contar o que está acontecendo, porque essa é a vontade de Deus. Fiquei muito feliz. Então perceba, queridos, como é importante. A verdade de Deus, ela não pode só apenas ser conhecida e ensinada. Ela precisa ser amada, ela precisa ser vivida por aquele que ensina. Ela precisa fazer parte da vida dele. Então a gente tem que olhar isso. Lou Priolo tem um livro que é O Caminho, acho que é para o Filho Andar. E ele fala sobre os métodos de ensino, é interessante. Ele conta que ele andando com a filha dele, a filha dele fez uma pergunta e na mente dele assim a resposta era difícil. Sabe quando filhos fazem perguntas difíceis? Eles são tão pequenos, mas as perguntas são tão difíceis, né? Já podiam estar na faculdade, né, com essa pergunta difícil. Aí ele pensou, como é que eu aplico esse texto bíblico? E ele pegou e respondeu para ela fazendo outra pergunta. E engraçado, quando ele fez a outra pergunta para ela, ela falou assim, papai, o que eu aprendi é que a Bíblia diz assim e o senhor tem feito assim. Aí ele disse que ele agradeceu muito a Deus, porque acabou que no final eles chegaram juntos em casa, aprendendo e falando de Deus sobre um conflito e um problema que ela teve na escola, com 7 anos de idade. Então, queridos, nós temos muitas coisas para aprender e ensinar. Mas essas palavras primeiro devem estar aonde? No meu coração. Então, percebam que uma ordem é inegociável nas Escrituras. E que ordem é essa? Estarão no teu coração. A palavra precisa ser amada e precisa ser vivida. E tu depois inculcarás a quem? A teus filhos. É a mesma coisa, irmãos, eu faço com muito temor, de nós pastores corremos esse risco. Eu me lembro que o pastor João Crisóstomo de Oliveira Júnior, que já está com o Senhor, ele dizia para a gente no seminário, cuidado para vocês não virarem máquina de fazer sermão.
A gente olhou estranho assim, mas o que ele estava dizendo? Primeiro, deixe a palavra falar o seu coração. A mesma coisa, irmão, se aplica para nós em casa como pais. A verdade não pode ser apenas ensinada. Ela precisa ser amada e vivida. Aquilo que ocupa o coração do homem, naturalmente ocupará o quê? A sua casa. É isso que Deus está dizendo para esse povo. E aí, por isso que Paul Tripp chama de uma ação inegociável. Porque ela estará no teu coração e tu inculcarás a teus filhos. E o texto vai mais adiante. Não somente a tu e a teus filhos, mas também aos filhos dos teus filhos. E aí vem interessante, nós podemos fazer algumas perguntas que são interessantes, né? Pode perceber que as coisas que mais amamos são as que nós mais falamos. Se você ama um time de futebol a ponto de... Você vai brigar por ele. Se esse time de futebol for o seu alvo, pena que tem alguns que eu não vou nem comentar, que são muito tristes com esse amor, né? Não é o meu caso, nem do pastor Marcos. Nós sabemos amar muito bem, né? Então, mas, às vezes a gente tem algumas coisas que ocupam muito o coração. E você vai saber o que ocupa o coração da pessoa pela maneira como ela conversa. As suas ilustrações. Eu fico olhando crentes, irmãos. A gente vê crentes conversando e os crentes falam. Tem sim pessoas que falam palavrões assim naturalmente. Falam de tudo menos das escrituras. Falam de tudo menos do que aprendeu da palavra. Então, Deus está preocupado com isso. Então, a gente pode fazer uma pergunta assim, olha, como é que são as nossas conversas em casa? Né? Se Deus realmente é tão precioso para nós, como é que Ele aparece na nossa conversa? Como é que Ele aparece na nossa reação? Como é que Ele aparece na nossa dificuldade? Como é que nós tratamos o filho, a esposa? Como é que nós lidamos com o dinheiro à luz das Escrituras? Como é que nós enfrentamos o pecado e conduzimos a nossa família à luz das Escrituras? O ensino começa primeiro no coração. Mas aqui precisamos fazer uma distinção importante. Nós não estamos falando de homens perfeitos, tá bom, irmãos? Nós somos pecadores que ainda precisam da graça de Cristo. A questão, portanto, não é meus filhos estão vendo um pai perfeito. Não é isso que eu estou dizendo. A questão é outra. Meus filhos estão vendo um pai que vive debaixo da palavra de Deus e que sabe correr para a graça de Cristo quando ele peca e quando ele precisa. Então, veja, não estamos falando de homens perfeitos. E aqui é uma busca errada. Às vezes nós estamos focando muito no comportamento exterior. Meus filhos estão vendo um pai perfeito? O alvo verdadeiro é o foco no pastoreio do coração. Meus filhos estão vendo um pai que corre, sabe correr para a graça quando peca? O alvo da verdadeira transformação é o coração e não apenas o comportamento exterior. É muito fácil ensinar os nossos filhos a dar bom dia e boa tarde, não é? Mas como é que eu aplico isso ao coração? Então, esse é um ponto interessante. Eu vou citar Paul Tripp de novo, ele diz assim, nosso objetivo, ele falando de liderança masculina, nosso objetivo não pode ser simplesmente produzir um comportamento exterior correto. Podemos conseguir obediência por meio de regras, recompensas, ameaças, vergonha, disciplina, mas isso não significa necessariamente que o coração tenha sido alcançado. E ele continua. Jesus confrontou exatamente esses problemas do fariseu. Eles estavam preocupados com aquilo que podiam ser visto exteriormente, enquanto Jesus mostrava que o problema estava no interior do homem. O exterior precisa ser alcançado, mas o alvo da verdadeira transformação é o coração do homem. Como eu posso pastorear o meu coração e o coração de meu filho? Como é que eu posso aplicar a doutrina da graça ao coração do meu lar? Eu sei, meus irmãos, que a salvação ela não pertence a nós. A salvação pertence à graça soberana de Deus. Mas essas verdades não tiram de nós a responsabilidade. Nós não somos passivos no nosso lar. Nós temos responsabilidade. E nós devemos cuidar com essa responsabilidade. Nossa responsabilidade é ser fiéis ao Senhor. É ser fiéis aos meios de graça. É ser fiel à sua palavra. E é ser fiel à nossa própria família como líderes. Então, portanto,
A liderança espiritual, para começar no lar, ela deve começar aonde? Em nós. Antes de levarmos a palavra para a boca dos nossos filhos, precisamos permitir que ela governe o nosso coração. Antes de ensinarmos nossos filhos a amar o Senhor, precisamos examinar a nós mesmos. E antes de perguntarmos que tipo de cristão nossos filhos serão amanhã, precisamos perguntar que tipo de homem meus filhos estão vendo em mim hoje. Porque aquilo que ocupa o seu coração, cedo ou mais tarde, alcançará a sua casa. Aquilo que ocupa hoje o seu coração vai alcançar a sua casa. Em terceiro lugar, assuma a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus aos filhos, aos nossos filhos ou aos filhos. No verso 7, olha o que diz o texto. Tu inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Queridos, veja a ordem. Tu inculcarás. Depois de mostrar que os mandamentos devem estar no coração, depois de mostrar a responsabilidade de transmitir, o texto vai dizer, tu inculcarás a teus filhos. Observe a ordem. Primeiro a palavra deve estar no coração dos pais, depois deve ser ensinada aos filhos, aquilo que Deus colocou no teu coração. Mas é interessante que o texto nos chama a assumir uma responsabilidade. E mesmo nós somos uma geração que é muito fácil terceirizar ensino. Eu sei que a igreja ela tem um papel fundamental nesse processo. A pregação tem sim. A escola dominical tem. Os cultos tem. O discipulado tem. A comunhão dos santos tem. E são instrumentos que Deus nos deu preciosos e que Deus utiliza para edificar nosso lar, nossas vidas. Contudo, irmãos, estas coisas não podem substituir a responsabilidade que nós temos em casa. Esperar o domingo, irmãos, para que o filho aprenda é muito pouco. E tem um perigo ainda maior, que é esperar o domingo e esperar ou a escola dominical ou o culto à noite. E ainda tem um perigo maior, que pode estar dentro da igreja e não está ouvindo. Então, queridos, observem a ordem do texto. A palavra está no coração, você vai ensinar seus filhos, mas você tem uma responsabilidade. O ensino é responsabilidade nossa. Tu inculcarás. Ensinar com persistência, imprimindo continuamente a verdade, repetindo, perguntando, aplicando, ensinando, repetindo e aplicando. A igreja, ela é importante, mas ela não substitui a responsabilidade que temos no lar. Não somos chamados, irmãos, a terceirizar a formação espiritual. Colocar o filho de frente à televisão para assistir. Deixa eu lembrar aqui. Me ajude a lembrar aí um vídeo desses aí. Qual? Então, olha aí, tá vendo como vocês estão fazendo isso? Estou brincando, queridos, só para quebrar o gelo. 3 palavras. E o pior, irmãos, é quando você coloca para assistir um ensino que não é. Esse já não é da nossa doutrina. Aí quando você coloca um para assistir que é de uma seita, e você deixa o seu filho 4, 5 horas, porque você está ocupado demais. Então perceba que o autor está mostrando para nós que a palavra ela alcança todas as esferas, em casa, no lar, pelo caminho, rotina, viagem, ao deitar-se no final do dia, ao levantar-se no início do dia. Então, meus irmãos, a fé cristã ela não pertence somente ao domingo. O domingo é o banquete da alma. É a feira da alma, como dizem os puritanos. Há uma expressão que eu achei muito bela que o Joel Bick, em uma das suas palestras, ele diz o seguinte, que a família puritana fazia o quê? Eles preparavam um pão no sábado e deixavam no forno, aquele forno a lenha, e aquele pão ia assando naquele forno.
Mas quando terminava, eles não tiravam daquele forno, eles deixavam a noite toda no forno, para que quando fosse de manhã ele tivesse quentinho. Aí ele faz a aplicação. Nós temos que fazer a mesma coisa. Ensinar para que o coração esteja quentinho, para chegar ao dia do Senhor. Ou então nós podemos lembrar de uma história muito triste em Jeremias. O profeta Jeremias, se eu não me engano, no capítulo 16, ele traz um quadro muito triste do povo de Judá. Ele diz que os pais, os filhos, pegavam a lenha, os pais acendiam o fogo e as mães amassavam a massa. Agora para quem? Para a deusa, a qual eu esqueci o nome da deusa aqui, mas a idolatria alimentada. Muito bem, obrigado. Então, assim, era alimentado o quê? A idolatria. A família toda envolvida na idolatria. Não seria melhor pela manhã dizer assim, filho, vamos pegar a palavra. Aí o filho pega a lenha. Aí você abre a palavra, acende o fogo. Uma linguagem assim para a gente. Mas você aquece o coração da família com a palavra de Deus. E a esposa sentada lá ao lado, ouvindo. Nós temos que aproveitar, irmãos, e aprender a enxergar as oportunidades. Porque o ensino da palavra nos faz isso. Como é que a gente vai lutar contra o pecado? O que Deus diz sobre o pecado quando o filho mente, quando o filho agride o outro, quando responde, bate o pé no chão? Como é que vamos pastorear o filho a respeito do medo? O que Deus diz sobre o medo? O que Deus diz sobre tomar uma decisão? O pai ensina quando abre a Bíblia. Ou, desculpa, o pai ensina não apenas quando abre a Bíblia, mas quando ilumina cada situação à luz das Escrituras. Como é que a gente aplica esse texto? Como é que a gente ensina ao sentar, ao caminhar e ao deitar? É interessante olhar isso, porque esse chamado, irmãos, não é para outro. O Senhor Deus diz no verso 8 e 9, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aproveite a oportunidade. Há um escritor que diz o seguinte, comentando sobre esse texto. Ele diz assim, o indivíduo, ele vai dizer o seguinte, ele observa, o indivíduo, sua casa e sua comunidade deveriam ser distinguidos pela obediência aos mandamentos, como resposta ao amor de Deus. O conteúdo estava definido. O que Deus havia ordenado deveria ser preservado e ensinado. Mas a oportunidade para trazer esta verdade à vida eram muitas. Então o que ele está dizendo? O conteúdo já está aí. Você não precisa pesquisar. Você já tem o conteúdo. O conteúdo já foi feito. Nós precisamos, irmãos, transformar cada conversa que nós temos no lar e com os filhos em ensinamento. O que Deus disse sobre isso, meu filho? Quando você assentou, deu tapa no outro, o que Deus disse sobre isso? Quando você desprezou o seu irmão, o seu coleguinha, deu as costas para ele e você criou um grupo. Você criou uma gangue. Crianças criam gangues, irmãos, dentro da igreja. Elas formam a sua gangue. Às vezes nós estamos vendo a gangue e a gente só culpa o outro. Culpar o outro sempre foi mais fácil. Desde a história dos nossos pais, culpar o outro sempre foi mais fácil. Jogar para o outro sempre foi mais fácil. Mas Deus diz o quê? Essa responsabilidade é nossa. O que Deus diz sobre isso? Ele diz, o pai não ensina somente quando abre a Bíblia aos seus filhos, ele ensina quando ele ajuda seus filhos a enxergar cada situação da vida à luz da palavra de Deus. Por isso que o desafio é esse. No verso 7, ele fala sobre isso. Então, queridos, o chamado de Deus é para quem? É para nós. Primeiro, eu e você devemos ter compromisso com os mandamentos. Se nós não tivermos, eu fui ontem a um ofício fúnebre e eu encontrei uma pessoa que eu não via há muitos anos. E ele me conheceu lá em São João da Baliza, quando eu era pastor em São Luís, e fui pregar uma vez lá no Baliza. E eu achei interessante que eu encontrei com ele ontem e eu não lembrei dele. Ele estava bem diferente.
Aí eu peguei na mão dele, cumprimentei, o abracei. Aí ele falou para mim bem assim: Bíblia, estou contigo e não abro. E quando ele falou, sabe aquele negócio do gatilho? Eu lembrei. Porque lá uma vez no interior, eu fui pregar lá no Baliza e eu falei, irmãos, tem muitos crentes que olham para as escrituras e dizem assim, Bíblia, eu estou contigo e não abro. E não abre nunca mais. Eles que até hoje ele lembra dessa palavra, né? Diz assim. Aí quando ele me viu, ele falou isso, eu lembrei. Eu falei, rapaz, é você? Ele disse, pois é, pastor, ainda lembro daquele sermão. É lógico que ele pensa brincadeira. Mas, irmãos, sabe quando termina o culto? Que a palavra de Deus não está tão simples. Ela fica no porta-mala do carro, ou fica no banco traseiro do carro, ou sabe lá onde fica, ou fica aqui na igreja. Na segunda-feira de manhã já começa a grande batalha. Você deixou a Bíblia lá na igreja. E aí começa a confusão, e aí é feio o negócio. Nós temos um compromisso com os mandamentos. Nós devemos ser os primeiros a ler as Escrituras, aplicar o coração para fazer o culto doméstico em casa. Segundo, a palavra, ela deve governar o próprio coração da gente. Nós vamos até repetir versículos. Talvez você conheça aí vamos botar aqui uns 60 versículos aí. Mas como é que você aplica cada um desses para o seu coração? E terceiro, a transformação, ela continua no cotidiano da família. Ela não é restrita só para o domingo, queridos. Todo dia nós temos que ensinar as Escrituras. Todo dia temos que aplicar as Escrituras ao nosso coração. Nós temos que, é isso que o texto diz. Você deve fazer continuamente. É lógico que o contexto posterior tem uma pergunta que é interessante. Porque um dia, quando teu filho no futuro te perguntar o que significa os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então você vai dizer o quê? Éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Quando o seu filho perguntar, por que tem que fazer isso? Olha que oportunidade. Porque teu pai um dia andava errante em pecado e Cristo me salvou. Talvez você tenha crescido num lar cristão. Aí você pode dizer assim, porque um dia o teu avô foi encontrado por Cristo e ele me ensinou a palavra. E eu agora estou ensinando para você. Percebam a riqueza do que é o texto sagrado. Os nossos filhos vão perguntar. Eu acho que você já tentou responder essa pergunta no lar. Por que temos que fazer culto doméstico? Aí você fica logo bravo. Ora, tu não sabe não? Tu não vê o pastor falando que a gente tem que fazer culto doméstico, que é bom para a nossa vida? Ou melhor dizer, por que eu vou te ensinar? Porque nós fazemos o culto doméstico. Porque precisamos muito de Deus. Precisamos saber quem Ele é, o que Ele fez e que nós somos obra de Tuas mãos. Por fim, a pergunta é, o que faremos então? Irmãos, submeta a sua vida à voz de Cristo. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, aí está João, mas eu quero só citar esse texto. O Senhor diz, ouve, pois, ó Israel. Nós precisamos ser uma geração que aprenda mais a ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos se comprometer mais e lembrar o que Cristo disse. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Querido, veja que promessa linda. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. É uma evidência do amor ao Senhor. Lembra do primeiro princípio? Seja comprometido com o mandamento que vai mostrar o seu temor com o Senhor. E aquele que me ama será amado do meu Pai. As Escrituras vão nos pastorear. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que privilégio. Não é dado para qualquer um. É para a igreja de Cristo. É uma promessa de Cristo.
Então se submeta a Cristo. Se humilhe debaixo da mão poderosa do Senhor. Aprendamos a ouvir, ó povo de Deus, ouça o que Deus está dizendo. Segundo, busque diariamente a graça de Cristo. 1 de Pedro nos diz, lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Perceba, irmãos, o quanto precisamos de Cristo. Perceba o quanto é oportuno ter a companhia preciosa de Cristo e poder lançar sobre ele todas as nossas lutas. Talvez você vai pastorear a sua casa e você vai estar cansado, exausto, abatido, e você vai precisar de um momento. Mas ouça o que o Senhor Deus diz. Esses mandamentos que estão no teu coração vai mostrar o seu temor, vai mostrar o comprometimento que você tem com a sua família, vai mostrar a dependência que você tem. Vai ter dias difíceis, vai ter dia que a gente não vai saber responder. Sim, vai ter mesmo. Vai ter dia que a tempestade ela virá e será difícil de ser administrada. E talvez a gente vai até dizer como Pedro, Senhor, tu não te importa que pereçamos? Nesse momento, é o momento da gente lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Lembra de Manoá? Qual vai ser o modo de viver deste menino? Ele estava no meio de uma geração que não conhecia mais a obra e nem o Senhor da obra. Terceiro, conduza o seu coração e a família à palavra de Cristo. Olhando para Deuteronômio, diz assim, amarás, pois, o seu teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Encha teu coração da palavra de Deus. Pastoreia a tua casa. Por quê, irmãos? Porque assim nós vamos formar novos líderes. E na verdade tinha 3 coisas que, como pensei de colocar. E aí, mas eu quero acrescentar aqui, sem ser as 3, só uma questão. Isso que fazemos em casa, com esse princípio, é discipulado. Nós vamos discipular os futuros homens, que serão futuros esposos, futuros presbíteros, futuros diáconos, futuros pastores, líderes na igreja, nas sociedades internas. Vamos formar, discipular mulheres auxiliadoras, esposa, mãe de filhas e filhos. Isso é discipulado. Então não espere para hoje. Já pense na próxima geração, em você, no seu filho e no filho do seu filho. Conduza a família pela palavra. Vai ter muita coisa que vai ser legal, que vai te trazer alegria para conduzir. Vai ter muito aplicativo, vai ter muita música, vai ter muita diversão. Mas o importante é que você já tem as Escrituras, já tem a Cristo, já tem o amor de Deus o Pai, tem a consolação do Espírito de Deus, e que Deus tenha misericórdia de nós e aplique a sua palavra ao nosso coração. Tu és bem-vindo aqui.